Olá, pessoal! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sequências, tá? Então a gente vai resolver alguns exercícios aqui e na resolução desses exercícios vão aparecer bastante coisa para a gente refletir, tá? Então, sequência, a gente pode ter sequência numérica, sequência de figura e todas elas vai ter alguma regrinha envolvida, tá? Então a gente pode ter sequências recursivas e sequências não recursivas. Sequências recursivas são sequências que dependem do termo anterior para obter o próximo termo, e assim sucessivamente. Sequências não recursivas não necessariamente necessitam do termo anterior, certo? Se uma sequência é não recursiva, não quer dizer que ela seja recursiva. Uma não implica na não existência da outra, certo? Ok. Como que eu posso dizer isso? Imaginem comigo a sequência dos números pares, certo? Então seriam 2, 4, 6, 8, certo? Essa sequência, se eu pegar o termo anterior e somar com 2, então ela vai ser uma sequência recursiva. Por quê? Porque, pensem comigo. A sequência não recursiva seria a sequência dos números pares. Então, por exemplo, se eu pegar o número 20, eu sei que está nessa sequência. E não necessariamente eu preciso saber a ordem dele para saber que ele está nessa sequência, porque 20 é um número par. Porém, se eu pegar o número anterior, o termo anterior de um número, e a gente somar com 2, ele vai estar nessa sequência também. Então, ela é recursiva e não recursiva ao mesmo tempo. Beleza? Uma explicaçãozinha rápida. Então, vamos agora para os exercícios. Então, vamos lá. Dada a sequência 10, 30, 90, 270, tarararã, tá? Uma sequência infinita. Qual é o primeiro termo? Muito simples, né? O primeiro termo é o primeiro elemento que vai aparecer. Então, o primeiro termo é o primeiro termo é 10, certo? Só isso, muito simples, né? Item B. Qual é a relação entre o primeiro e o segundo termo? Então, vamos olhar aqui, ó. O primeiro termo é 10, o segundo termo é 30. Então, qual é a relação entre eles? Olha, o que a gente pode ver? O segundo termo não é o triplo do primeiro? Se a gente pegar o primeiro termo e multiplicar por 3, a gente não cai no segundo termo? Então, a relação entre o primeiro e o segundo termo é que o segundo termo é o triplo do primeiro. Então, vamos colocar isso. O segundo termo é o triplo do primeiro termo. Beleza. Agora o item C. Essa relação do item anterior, serve para o próximo termo. Então, a gente viu para o primeiro e para o segundo. E para o segundo e para o terceiro, isso vale também? Ou seja, o terceiro número é o triplo do segundo? É, né? Porque se a gente pegar 30 e fazer vezes 3, a gente vai ter o resultado sendo 90. Ou seja, um termo é o triplo do seu anterior, certo? Então, aqui é só responder isso. A relação serve para o próximo termo? Sim, pois 90 é igual a 3 vezes 30. Ou seja, 90 é o triplo de 30. Ok? Agora, o item D. Qual é a regularidade dessa sequência? Ou seja, qual é a regra que está acontecendo para cada um dos termos dessa sequência? Um termo, ele é 3 vezes o seu anterior. Então, a regularidade é que um termo é o anterior multiplicado por 3, certo? Então, aqui, o que a gente precisa fazer para encontrar um termo? Multiplicar o termo anterior por 3. Certo? Apenas isso. Agora vamos para o item E. Como podemos determinar qualquer termo dessa sequência? Então, imagine um termo AN, certo? Então, a gente representa por AN um termo na posição N.
certo? Então, a n é o termo na posição n. O termo na posição n, ele não vai ser o termo anterior vezes 3. Então, o termo na posição n é igual a 3 vezes o termo na posição anterior, certo? Então, por exemplo, aqui, o termo na posição 2 é igual a 3 vezes o termo na posição 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, o termo na posição 2 é igual a 3 vezes o termo na posição 1. Que seria o quê? O 30 é igual a 3 vezes o 10. Opa, que é o que a gente tem aqui, certo? Então, qualquer elemento dessa sequência, ele vai ser obtido a partir desta fórmula, certo? Então, essa é a regrinha da nossa sequência também. Então, um termo, ele é obtido multiplicando o seu anterior por 3. Certinho, gente? Agora, a gente vai falar sobre fluxogramas, certo? Então, fluxogramas são sequências também, né? Sequência agora de passos que a gente precisa seguir para obter uma sequência numérica ou uma sequência de ações, alguma coisa que tenha uma ordem, certo? O que a gente precisa para um fluxograma? A gente precisa de um título, a gente precisa de um início, do corpo do fluxograma e de um fim, certo? Então, o item 2, a nossa questão 2, está pedindo: faça o fluxograma da sequência do exercício anterior. Então, a sequência do exercício anterior é aquela 10, 30, 90, 270 e assim sucessivamente. Então, a gente precisa primeiro de um título. Então, o título vai ser fluxograma da sequência 10, 30, 90, 270. Ok. E para a gente iniciar a nossa sequência, a gente precisa dar um início, né? Então, colocamos aqui início. Ok. O início e o fim de qualquer fluxograma, ele tem que ser colocado dentro de um retângulo com cantos arredondados. Então, aqui é o início. A gente vai fazer um retângulo aqui de canto arredondado, ok? Então, vamos para o próximo passo. Então, a gente vai indicar com uma setinha, ok? O que a gente precisa fazer agora? Dar início à nossa sequência. Então, a gente precisa determinar o primeiro termo. O nosso primeiro termo é 10. Então, determinar o primeiro termo como sendo 10, certo? Que é o primeiro termo da nossa sequência aqui. No corpo do fluxograma, as informações precisam estar dentro de retângulos normais agora, certo? Então, vamos colocar aqui dentro de um retângulo. Vou fazer mais ou menos reto aqui, né? Vamos lá. Ai, foi. Ok. E vamos continuar a nossa regrinha aqui. Depois de determinar o primeiro termo, a gente vai ter que determinar o termo posterior, certo? Então, o nosso termo posterior, ele é calculado como? A gente precisa multiplicar o termo anterior por 3. Então, o próximo termo será feito multiplicando o anterior por 3. Então, multiplicar o anterior por 3, certo? E a gente vai ter que colocar ele dentro de um retângulo também. Ok. Próximo passo. Depois de calculado esse termo, a gente tem que registrar ele na sequência. Então, vamos registrar. Registre o termo na sequência. Ok, e também precisa ser colocado dentro de um retângulo, certo? Prontinho, a gente já registrou. A gente vai finalizar essa sequência ou vamos fazer o próximo termo? Então, é essa questão que a gente precisa colocar agora. Então, a gente vai colocar: deseja continuar
a sequência? Então, a gente tem aqui uma pergunta. E a pergunta a gente precisa de uma resposta, e quando a gente precisa de uma resposta, a gente precisa colocar a nossa questãozinha aqui dentro de um losango, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar de duas respostas, certo? Então, uma vai sair de um canto e a outra vai sair de outro canto, tá? Então, ó, deseja continuar a sequência? Sim. Então, vamos colocar aqui sim, certo? Então, se a gente responder sim, o que a gente precisa fazer? Então, a gente tem que continuar a multiplicar o termo anterior por 3 para obter os resultados. Então, a gente vai levar até o nosso passo que diz exatamente isso, para a gente continuar multiplicando o termo anterior por 3. Se a gente dizer que a gente não quer continuar a nossa sequência, certo? O que a gente vai fazer, então? A gente vai escolher que não vai continuar a sequência, então a gente vai finalizar todo o processo, certo? E lembrando que início e fim são colocados dentro de retângulos com os cantos arredondados. Certo, gente? Então, ó, esse é o nosso fluxograma da sequência 10, 30, 90, 210 da sequência, sendo multiplicado por 3 o termo anterior e iniciando com o número 10. Certinho? Lembram que eu comentei que uma sequência não necessariamente precisa ser apenas de números? Então, a gente tem aqui uma sequência de figuras, certo? Então, ó, dada a sequência de figuras abaixo, responda. Então, vamos olhar as figuras aqui, ó. Na figura 1, a gente tem 4 bolinhas. Na figura 2, a gente tem 8 bolinhas. 4 mais 4, 8. Na figura 3, a gente tem 12 bolinhas. Na figura 4, a gente tem 16 bolinhas, certo? Vocês estão percebendo alguma coisa que está acontecendo aqui? Vamos pensar um pouquinho, ó. Na primeira, ele tem 4, na segunda, 8, na terceira, 12 e na quarta, 16. Tá vendo que está sendo multiplicado o número da figura por 4? Vamos prestar atenção nisso agora, ó. A figura 1 tem 4. 1 vezes 4, 4. Na figura 2 tem 8. 2 vezes 4, 8. Na figura 3, a gente tem 12 bolinhas. 3 vezes 4, 12. Na figura 4, a gente tem 16 bolinhas. 4 vezes 4, 16. Considerando isso, represente a figura 5. Então, vamos lá. Figura 5. A gente sabe que a quantidade de bolinhas é o número da figura multiplicado por 4. Então, aqui, ó, a gente tem a figura 5. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, a gente precisa representar 20 bolinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá, prontinho. Olha que fácil. Então, o que a gente precisou aqui? Ver o que acontece, qual é a regrinha da sequência da figura, para a gente representar a figura 5. Agora, o item B aqui, ó. Qual será a quantidade de bolinhas na figura N? Então, lembra que a gente falou que a quantidade de bolinhas é igual ao número das figuras multiplicado por 4? Se o número da figura é N, qual é o número de bolinhas que a figura N vai ter? Então, a figura N terá 4 vezes N bolinhas. Certo? Por quê? Porque a gente determinou essa regrinha observando as figuras anteriores, certo? Então, por exemplo, ó, se a figura que a gente está falando for a figura 1, a gente vai ter 4 vezes 1 bolinhas, ou seja, 4 bolinhas, que é o que a gente tem. Se a figura for a figura 2, a gente vai ter 4 vezes 2, que vai ser 8 bolinhas, que é o que a gente tem. Se a figura for a 3, a gente vai ter 4 vezes 3 bolinhas, que é igual a 12, que é a mesma quantidade que a gente tem. Se a gente tiver na figura 10,
por exemplo. Então, eu quero saber quantas bolinhas tem na figura 10. Então, na figura 10, a gente vai ter 4 vezes 10 bolinhas. Ou seja, na figura 10, a gente vai ter 40 bolinhas, certo? Então, é assim que a gente vai determinar uma regrinha de sequências de figuras, certo, pessoal? Gente, então, basicamente, é isso que a gente tem para falar sobre sequências. Então, a gente pode ter sequências recursivas, não recursivas, sequências numéricas, não numéricas. Eu esqueci de comentar que a gente pode ter sequências finitas e infinitas, ou seja, sequências finitas é uma sequência que tem uma determinada quantidade de elementos, ou sequências infinitas, que é uma sequência com infinitos termos, tá? E é assim que a gente determina uma regrinha de uma sequência. A gente precisa observar todos os valores, ver uma regrinha que acontece do primeiro para o segundo, ver se essa regrinha se aplica nos outros, e aí sim a gente pode considerar essa regrinha como verdadeira, tá? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, tá? Beijão, até a próxima, fiquem bem!